que eu queria era marcar esse cara ali. Criar sua marca Criar minha marca nele. Posicionamento seu na mente Nele. dele. Posicionamento é você ter a marca na mente de quem importa. De quem importa. Acima das nuvens, as ideias fluem mais. Mais um JetCast, meu sócio. Muito bom. Hoje, a pessoa que a gente vai entrevistar, Uma figura icônica. e você conhece um pouquinho, né? Isso. E nós temos o privilégio de conhecer, de conviver com ele. Eu tenho o privilégio já de conhecê-lo há mais de 30 anos, há 33, 34 anos, e não só conhecê-lo, como desfrutar da amizade dele. Uma pessoa que, não obstante ao lugar muito especial, de muito destaque, que conquistou, que construiu, mantém princípios e valores que, com certeza, vão lhe permitir chegar ainda muito mais longe. E nós vamos ter o privilégio de estar com ele aí. Muito bom. Vem comigo para mais um JetCast, onde as ideias fluem mais, acima das nuvens. Acima das nuvens, as ideias fluem muito mais, as ideias acontecem. E hoje, no JetCast, nós temos um convidado super especial. Obrigado, Flávio, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Flávio. O privilégio estar contigo. Um prazer. Prazer ser convidado. E bem-vindos ao Negão também. Isso. O nosso convidado ainda nos trouxe no seu próprio avião. Muito bom. Flávio, você construiu grandes marcas. Quando foi que você entendeu que você também era uma marca? Olha, eu entendi que eu também era uma marca no dia que eu estava sendo promovido a gerente aos meus 19 anos de idade, em que o meu chefe me levou numa boate. Assim, Numa boate no Rio de Janeiro, chamada Hipopótamo. E toda a equipe estava lá para comemorar a minha gerência. E ele falou para mim, olha, você pode pedir o que você quiser. Hoje é teu dia e a empresa vai pagar, você pode pedir o que você quiser, pede a bebida que você quiser. Aí eu falei, qualquer uma? Ele, qualquer uma, pode estar a mais cara, o que você quiser. E eu falei para ele assim, então tá, eu quero um copo de leite. E o copo de leite, aquilo ali ficou falado em toda a empresa, que o cara pediu um copo de leite numa boate. E esse assunto é um assunto que se fala até hoje. Eu penso que, de alguma maneira, aquilo ali era parte da construção de uma marca que eu estava deixando. Uma marca. Não é uma coisa inusitada, uma coisa que original, uma coisa que eu fui lembrado por muitas vezes. e ali começou uma construção de marca. Eu penso pessoal. que aí começou uma construção de marca. E a partir daí, ainda no ano seguinte, meu mesmo chefe me convidou para ir em Porto Alegre. Me pegou no aeroporto num carrão importado, esportivo, me hospedou na casa dele. E ele falou, cara, precisa melhorar a tua roupa. Me levou numa loja de roupa top lá de Porto Alegre e comprou um terno amarelo para mim. Amarelo ovo. Quem era esse chefe? É um cara ousado, né? Um cara ousado. Um cara que, pô, vestia uma roupa amarela, tinha que ter personalidade. Era parte de uma construção de marca também. E ele era um cara que, o dia que eu o conheci, ele chegou assim, uma postura meio de mafioso, entendeu? Aham. Vestindo um suspensórios. Eu falei, caraca, meu, um suspensórios. Que combinava com a gravata. Combinava com a gravata e com um lencinho. Tinha um lenço aqui no bolso que combinava com suspensórios também. Foi o dia que eu conheci esse cara. Então, só na dúvida aí, só abre um pouquinho, deixa eu ver se tem alguma coisa. Opa! Hoje eu vim a Opa! caráter. Eu vim a caráter, né? Opa! Pra fazer o JetCast do Flávio Augusto, eu tinha que vir a caráter. Olha aí. Então, o cara que a empresa
dele eu trabalhei, foi o Mário, por 4 anos na empresa dele. Mas eu penso que aí começou um pouco essa coisa de criar a tua própria identidade, né? De você marcar, de você ser lembrado, enfim, de você... óbvio que existia ali alguns exageros, né? De um jovem de 23 anos, 24, 25, não é? E um terno amarelo, acho que hoje eu não teria coragem de usar, mas aquele momento foi parte, né? Desse processo de uma construção de marca pessoal. Muito bem. E você vê que interessante, que a visão da construção de marca, da marca pessoal, né? Ela existe muito antes da internet. Sim. Né? De repente a gente não imaginava que o mundo ia se transformar no que se transformou, não imaginava que o poder de uma marca pessoal pudesse agregar tanto valor aos negócios, né? À liderança, mas eu corroboro completamente com o que o Flávio disse e tive a oportunidade, né, de presenciar tudo isso, né, de perto, né, Um pouquinho mais, né, Mário? Um pouquinho mais, você está sendo modesto, né? Você não só teve a oportunidade de presenciar, você teve a oportunidade de me ensinar. Eu aprendi marca pessoal com você. Eu entendia que a tua roupa formava a minha opinião sobre você, eu entendia que o seu relógio formava a minha opinião sobre você, eu entendia que o teu posicionamento, o teu linguagem, e principalmente os seus valores, como você era um cara de palavra. Marca pessoal também é valor. Só valor. Branding são os valores, né? Só valor. Pessoal, são os valores. Os bens, eles só procuram evidenciar esses valores. Eles não são o valor. O valor não está no bem, não está no relógio, não está no carro, não está em nada disso. O valor não está aí. O valor está nos seus valores. Agora, você pode utilizar qualquer linguagem para potencializar esses valores. Eu aprendi isso, né? Eu vi isso. E aí numa empresa, para você liderar sendo jovem, para você passar credibilidade sendo jovem, para você ser respeitado sendo jovem, não tem nada que gere mais impacto do que os seus resultados. Né? Os resultados do seu negócio, o sucesso que você tem, as vendas que você faz. Isso é o que realmente mostra para o mercado que você não vê a passeio, né? Dentro do que eu escrevi sobre posicionamento, eu escrevi que um posicionamento começa com origem, depois bagagem, e aí então mensagem, que é a capacidade intelectual de se extrair ensinamentos da sua origem e da sua bagagem. E o design, que é o retrato, que é a imagem pessoal, está a serviço dessa história, a serviço dessa origem. E você sempre contou histórias incríveis, é um bom contador, um excelente contador de história. Quando foi que tu começou a construção de narrativa do jeito que você fala hoje? Ela precisava acontecer desde os primórdios, porque a atividade de vendas e principalmente a de formação de time de vendas, ela passa pela construção das histórias que inspiram. Porque um novo vendedor, ele sofre uma pancadaria no mercado, no dia a dia, a quantidade de nãos que ele leva. O cara, para poder ser bem sucedido em vendas, ele precisa ter uma resiliência muito grande. Então, histórias inspiradoras, elas são uma boa forma de você trazer assuntos complexos com muita simplicidade. A história, ela faz você compreender conceitos muito profundos através de uma simples história. Não por acaso, Jesus era um grande contador de histórias. As famosas parábolas que ele contava, ele trazia com muito mais entendimento, muito mais simplicidade a mensagem que ele queria transmitir. Você falou de Jesus agora, e eu me lembro que uma vez, você lembra que você pediu para eu dar carona para o Flávio para o aeroporto? Você foi um dos privilegiados que deu uma carona para o Flávio. Isso, lá em Campinas. Foi em Campinas, né? Em Campinas. Isso. E aí então a gente conversou e me conectei muito depois daquela nossa conversa, em virtude do histórico de fé que você tem de casa, de família. Uhum. Conta pra gente um pouco sobre essa herança de fé que você herdou dos seus pais. A fé, ela é a certeza daquilo que você não vê.
Então, até mesmo o ateu, a pessoa que não acredita que Deus existe, até para ele cravar essa convicção dele, é uma decisão de fé. Ele precisa ter a fé de que Deus não existe. Então, a fé, porque ninguém pode afirmar categoricamente, a não ser quem tem fé. Então, para falar sobre a existência de Deus ou para falar sobre a ausência da existência de Deus, ambos precisam ser homens de fé. Sim. Então, empreender, ela também é uma atividade que exige fé. Porque o empreendedor, ele bota um dinheiro que tem, numa ideia que ele teve, em busca de um resultado que ele não vê ainda. Às vezes até um dinheiro que ele não tem. E às vezes o dinheiro que ele não tem, que ele pegou emprestado. Ou do cheque especial. Ou do cheque especial. Eu conheço um cara que usou o cheque especial. Tem louco pra tudo nesse mundo. Em troca de algo que ele acredita que um dia ele vai ter de retorno. Cara, esse cara tem que ter fé. E não basta só ter fé para começar o negócio. Ele precisa sustentar a sua fé durante a caminhada, porque ele pode desistir no meio do caminho. Então, a minha família é uma família de fé. A minha avó é uma mulher de oração. Ela já partiu, né? Nos deixou aqui em 2021. Fui criado pela minha avó. Pela avó? Foi criado pela minha avó, porque meus pais trabalhavam. Meu pai viajava mais, minha mãe trabalhava em 2 empregos, então eu ficava a maior parte do tempo com a minha avó. Qual era a profissão do seu pai, Flávio? Meu pai era militar. Militar. Hoje ele é aposentado. Minha mãe professora de escola pública, também aposentada. Eu tenho meus pais vivos, meu pai e minha mãe, e eles me deram uma herança de fé, de valores, que é o que me capacitou a viver a minha vida com fé e com valores, né? Flávio, você acredita que posicionamento é diferente de reputação ou uma coisa depende da outra? Uma pergunta muito interessante. Eu acredito que uma coisa conversa com a outra, mas uma coisa não é a outra. Uma pessoa pode ter uma excelente reputação e não ter um posicionamento. Ou ela pode ter um excelente posicionamento e uma péssima reputação. Mas quando as duas coisas podem conversar juntas, uma coisa pode somar na outra, né? Ela pode ter uma boa reputação somada a um bom posicionamento. Acho que fica imbatível essa combinação. Quando você escolheu o casaco amarelo para ele, o que estava passando naquele momento? Por que você acredita que amarelo ia combinar com um posicionamento naquele momento dele? Everton, não era sobre combinar. Era sobre elevar a medida de ousadia dele. Uau! Então, o que eu imaginei, cara? Ó, eu vou fomentar nele um desejo de criar uma imagem mais ousada a partir do interno. Se ele consegue assimilar isso, ele vai ter mais ousadia no padrão comportamental, porque liderança, né, lembrando, tem muito a ver com o padrão comportamental, né? Sim. Então ele, por exemplo, ele liderava uma boa parte do time dele, tinha mais idade que ele, cronologicamente estava na frente dele. Eu era mais novo do Entendeu? que 70% mais novo. Então, o que acontece? Normalmente, uma pessoa se intimida quando vai liderar uma pessoa mais velha que ela, que teve chance de ter mais experiência em alguma outra área. E eu lembro, inclusive, de momentos onde eu procurei, não sei se você lembra disso, como eu batia nessa tecla. A tua idade vai te favorecer para liderar. Sim. A tua idade é um ingrediente que é favorável para a sua liderança, que é completamente oposto Do que a grande do parte das que pessoas pensa. o instinto, né? O instinto fala, pô, menos idade não combina com liderança. Você usava a seguinte palavra, olha, a tua idade te torna um prodígio. Menino prodígio. Isso mesmo, isso aí. Então você tem que abraçar isso, em vez de você ficar inseguro porque você é jovem, é o contrário. Você tem que assumir que você é um prodígio. Prodígio, exatamente. Então, ou seja, ele me alimentava de confiança e ao mesmo tempo me metia um terno amarelo. Não era um casaco, era um terno, um calça. A calça também? Não. Você viu quanto ele é enfático, né, cara? Era um terno amarelo ovo. É porque você pediu leite no primeiro... É por isso. Quem mandou pedir leitinho, né? Entendeu? Fez gracinha, pediu leitinho, né? A camisa era uma marrom, imagina, uma camisa marrom de linho,
com um terno de linho amarelo e uma Uau. gravata de cetim, Amarelo. com tons amarelos, pretos e marrons. Ah, ainda bem, né? E sapato preto. Agora imagina eu pegando um ônibus com esse terno. Agora imagina o seguinte, que era o meu único terno, eu ia usar ele uma vez por semana, cara. Você não terno pra você usar uma vez por ano, né, cara? Era um quindim. Não, era um ovo, exatamente, era um quindim. Era da cor de um quindim. Espetacular. Não, você lembra? O diferencial era dobrar a manga. Você dobrava a manga do terno, dobrava a manga da camisa em cima da manga do terno. Flávio, Isso fazia parte do look. Do entendeu? look. É. muitas pessoas olham para você e se encantam com as suas histórias, seguem você no Instagram, mas grande parte dessas pessoas tem medo de se expor. É necessário se expor? Todos precisam se expor? Posicionamento tem a ver só com a internet ou dá para ter posicionamento sem rede social? Bom, vamos lá. Primeiro, posicionamento não tem nada a ver com a rede social. A rede social é um instrumento que pode, Muito obrigado por ter falado isso. que pode contribuir com o seu posicionamento. Mas o posicionamento transcende, né? Primeiro ele tem que estar nos seus valores. Tem que estar alinhado com aquilo que são os seus valores. Agora, sobre se expor, toda pessoa tem que se expor? Claro que não. Nem eu tenho que me expor, ninguém tem que se expor. Ninguém é obrigado a se expor. Agora, a depender do que a pessoa deseja da vida dela, a depender daquilo que ela quer conquistar na vida dela, a depender do nível de responsabilidade e crescimento que ela deseja ter, nível de relevância e influência que ela queira ter sobre outras pessoas, se expor tem que ser inevitável. Não é uma questão de querer ou não querer. Se você perguntar para mim, eu hoje falo com mais de 20 milhões de pessoas todos os meses. Ou seja, são 20 milhões de pessoas. É mais de 10% da população brasileira todos os meses leem alguma publicação minha. É muita coisa. Você perguntar, você preferiria não se expor? Óbvio. Óbvio. Se eu pudesse estar mais quietinho, mais curtindo a minha vida como eu curto, sem precisar me expor, eu preferiria. Quem é que precisa e quem não precisa? É quem quer chegar mais longe. A exposição é uma ferramenta para quem quer chegar mais longe. Então, logo, exposição não é necessariamente ostentação. Vamos lá. Porque tem muita gente que, de trás dessa crença, não, eu não quero me expor porque exposição é ostentação. Vamos lá. Deixa eu colocar o que eu penso sobre esse tema. Ostentação está muito relacionado ao objetivo da exposição. Amém. A motivação da exposição. O propósito da exposição. Ah. O motivo da exposição. Se eu quero me expor para me gabar, para dizer para as pessoas o quanto eu sou melhor do que elas, se eu quero me expor simplesmente para alimentar a minha vaidade, isso é ostentação. Ostentar é mostrar ostensivamente o que você quer mostrar para as pessoas. Mas se o seu objetivo é impactar pessoas, influenciar pessoas, expor o seu produto, usar a sua imagem pessoal para fortalecer o seu negócio, vender um produto ou ter um impacto social, aí essa exposição não é ostentação. Essa exposição ela tem um propósito. Se o propósito é apenas a vaidade, ele querer ter uma expressão simplesmente por vaidade, o que também é legítimo. Se a pessoa quiser, a pessoa tem direito de ostentar se ela quiser. É só você pensar, um empresário, ele ficar se expondo, ele tem muito mais a perder. Ele pode atrair hater, ele pode atrair ladrão, sequestrador, entendeu? Ele pode atrair um monte de coisa ruim. Inclusive uma empresa bilionária, né? Inclusive uma empresa bilionária. Porque se ele faz isso, é a diferença de ostentar e se expor. Se ele se expõe com o propósito, aí sim ele pode construir um negócio, ele pode construir uma marca, ele pode inspirar pessoas. Ele pode inspirar pessoas, ele pode liderar um movimento de pessoas. Eu, por exemplo, em 2010, comecei a falar de empreendedorismo, uma palavra que não era nem falada. Empreendedorismo, ninguém conhecia muito essa palavra. É verdade. Hoje ela se popularizou. Sim.
Entendeu? Então, eu penso que quando você cria um movimento de ideias produtivas, pensa que é o seguinte, eu sempre pensei, se eu conseguir inspirar e criar 1% a mais de empreendedor, eu estou contribuindo para gerar milhões de empregos. Incentivar o empreendedorismo sempre foi algo que teve impacto social do país. Porque quem constrói o país são os empreendedores, não são os políticos. Não é o político que constrói um país. Nem o emprego público, né, Flávio? E nem, não é. Os políticos, eles Escolhem os impostos. e eles vão gerenciar o orçamento público gerado pelos impostos dos empreendedores. Então, para mim essa conta fechou. E outra, eu saí de baixo e cresci. Eu sempre tive vontade de contar para as pessoas que elas também podem fazer a mesma coisa. Que inspirar é isso. Isso é inspirar. É mostrar para as pessoas que elas também podem. E aí para pagar um preço, para atingir esse objetivo, eu me dispus ao sacrifício de me expor. Então, Só que eu não tinha nem ideia da quantidade de benefícios que isso poderia trazer, inclusive criar uma empresa bilionária. se expor é servir, então. Se for por servir, não é ostentar. Se for por servir, não é sustentar. Expor é servir. Até porque Amém. na Bíblia está escrito que não se Na hora do acende certo. uma vela para colocar dentro de uma gaveta, né? Isso. Para iluminar. Você tem que você coloca uma cidade no topo de uma montanha, não é possível ser escondida. Ela vai ser vista. Hoje, na palestra que a gente assistiu sua, você falou que você não falava bem no início. Isso. Como você aprendeu a falar tão bem? Falar bem tem a ver com prática. É um treino, né? E eu pratiquei da melhor maneira, né? Foi vendendo, né? Foi exposto à pressão de bater metas, à pressão de falar com clientes, de atingir resultados. Pressão das objeções. Pressão das objeções, você ter segundos para poder reverter uma objeção. Depois, no nível de liderança, você ter que falar publicamente. Eu fiz centenas, talvez múltiplos, milhares de processos seletivos onde eu dava palestras e treinamentos e aulas para os meus funcionários. Então eu estou há pelo menos 30 anos falando em público, falando no vídeo, escrevendo. Então a parte da comunicação, ela vira uma ferramenta da liderança. Então eu não investi em me comunicar, eu investi em liderar. Só que a ferramenta básica da liderança é a comunicação. Então você vai ficando bom, você vai melhorando, né? Eu entendo que posicionamento, nós temos dois, posicionamento interno e o externo. É quando a pessoa se conhece. Se você me permitir, Claro. ainda sobre eu não falava bem no início, posso fazer uma pergunta para o Marco? Claro. Que eu acho que ele pode ajudar nisso aqui. Tu concorda que eu era tímido? Você, quando lembra de mim ali nos meus 19 anos de idade, você me via um pouco mais quieto, na hora de falar você me via mais travado. Como é que você viu essa minha evolução? Certamente você viu, não só viu como participou, mas assistiu essa minha evolução. Então, eu tive introvertido, né? Introvertido. Mas eu era confiante, né? Mas o que acontece? Até a pessoa ficar boa, ou até desenvolver habilidade para se comunicar, ela passa primeiro para desenvolver uma habilidade de responder. Então, como é que foi o desenvolvimento do Flávio? Ele começou respondendo bem. Entendeu? Ele não era uma pessoa... Respondendo a estímulo, você quer dizer? Isso. Respondendo a estímulo e respondendo a dinâmicas. Eu lembro, por exemplo, as dinâmicas que nós fazíamos treinamento, de construção de objeção, entendeu? Você lembrou de uma objeção que eu botei tipo, E numa difícil, aula né? que eu estava fazendo, um Isso. treinamento que eu estava fazendo ali com Você me com chamou, o time né? dele, aí eu falei para ele, Quer Então- dizer, 1991. Então, por Ele exemplo- tá falando a história de 1991. ele, vamos dizer, ele não levantava a mão, mas se era chamado, ele se virava. E ele criou uma objeção muito interessante ali Foi. para mim. Uma objeção daquelas mesmo, para testar o cara. Não sei se era esse o objetivo dele, né? Mas para dar realmente consistência para a aula, entendeu? Porque o treino de objeção
em área de venda é uma prática que é atemporal, né? Ele chegou na equipe e falou assim, olha, vou chamar uma pessoa aqui para me criar uma objeção que eu vou resolver todas. Aí chamou um, resolveu, chamou um, chamou outro e eu tava na minha. Aí ele me puxou, Flávio, me coloca uma objeção aí. E aí eu lembro até qual foi a objeção, tá? Eu lembro. Cara, é 1991, cara. E eu te apresentei uma objeção que o cara antecipava a decisão imediata e realmente você deu ali e depois você contornou e fez. Depois você até me comentou, ó, cara, difícil essa objeção. E aí foi quando o Mário começou a perceber, cara, para esse cara ter me criado essa objeção, esse cara é inteligente, entendeu? Foi interessante. Então você vê, aí passa, a habilidade da comunicação passa por isso. Cara, ele estava ali, ele não levantou a mão, mas a hora que eu chamei ele veio. A hora que eu chamei ele veio. Entendeu? Ele estava ali na boate. Eu falei, pede o que quiser, pede o que quiser. Peço o que eu quiser. Sabe, aquele negócio. Bom, então, já que você está me incentivando e me provocando, eu vou ter uma ação emblemática aqui. Então fez uma pergunta emblemática, fez um pedido emblemático ali do copo de leite. Marquei ele, não esqueceu de mim. Então, é por aí. Só que no final da reunião tinha 2 matrículas para te entregar, porque todas as reuniões que você participou, eu te apresentei venda. Isso é uma outra coisa, né? Você quer aparecer na área de venda, não adianta pendurar uma melancia na cabeça e pedir copo de leite. Você tem que vender, né? E o que acontece, já que ele tocou nesse assunto, tem gente, Everton, que funciona muito bem com incentivo. São poucos. Tem gente que consegue transformar o incentivo no seu maior aperto. Sabe? Tem gente que consegue receber ali um input motivacional e aquilo pro cara é como se estivesse cobrando ele. E o Flávio tem essa característica. O Flávio sempre transformou incentivo em autoaperto, né? Não existe um aperto maior do que o autoaperto, entendeu? Sim. Não existe ninguém que possa exercer uma pressão sobre a tua vida maior do que você próprio exercer. Essa semana, que foi a semana que a gente se conheceu... Vai lembrar do Motivado Mais Um. Exatamente. Nessa semana, a gente se conheceu que eu olhei pro Mário e falei, cara, não posso dar mole pra esse cara. Porque um cara tava folgado lá e ele deu um aperto nesse cara. Eu falei, não posso dar mole pra esse cara. Então, cara, toda reunião que ele chegar, eu vou ter que apresentar a venda. Vou deixar minha marca. Não vai esquecer de mim. E ele deu uma reunião falando, o tema da reunião dele, a reunião à tarde que ele deu, que era do Motivado Mais Um. Era a pessoa que sempre se superava. Então, se ela tinha que fazer o X, esse cara não aceitava fazer o X, ele faria sempre o X mais 1. E ele falou sobre esse conceito e dos benefícios de uma pessoa ter esse comportamento. E eu comprei isso daí. Eu falei, cara, eu tinha dado uma meta de 2 vendas no dia para ele. E na parte da manhã eu já tinha feito uma venda, e aí teve essa reunião à tarde, que ele falou do Motivado Mais Um. Eu tinha mais 2 entrevistas, e eu precisava só fazer mais uma venda para estar cumprindo mais entrevista uma vez. Reunião de venda, tá? É, reunião de vendas e mais uma vez uma venda. Então eu fiz mais uma venda, a outra eu não fiz. Mas eu pensei, cara, eu dei a meta de 2, eu vou corresponder à reunião dele, superando o Motivado Mais Um, eu vou fazer 3. Só que 10 horas da noite, nada, não tinha feito as 3. 10 horas da noite. Mas ele estava incomodado com a meta cumprida. Você entendeu? Essa é a mente do Motivado Mais Um, sim, entendeu? Eu estava com a meta cumprida. Eu falei, cara, eu quero chegar amanhã e apresentar minha meta cumprida, e quando todo mundo achar que eu já estou com a meta cumprida, eu falei, mas peraí, eu estava motivado mais uma, vou puxar mais uma. E aí isso vai deixar mais uma marca do cara. Bom, para resumir, ela saiu às 3 da manhã. Porque pensa comigo, Everton. Durante a madrugada, tem motorista de táxi trabalhando. Tem. Não tem? Tem. Tem médico trabalhando. Tem garçom trabalhando. Bombeiro. Tem bombeiro trabalhando. Tem pessoas trabalhando. Uma pessoa convencional pode achar um absurdo alguém trabalhar durante a madrugada.
Mas se você analisar, você tem piloto trabalhando, você tem Fotógrafo, fotógrafo trabalhando trabalhei a minha vida toda, a noite toda. à noite, fotógrafo trabalhando, você tem muita gente trabalhando. Eu falei, cara, peraí, eu vou pro meu terceiro turno. Eu vou chegar amanhã, na minha reunião, 8 horas da manhã, motivado mais um. E essa matrícula veio sair, foi um garçom que eu matriculei de um restaurante, às 3 horas da manhã. Fui dormir lá para as 4 da manhã, e quando foi 8 horas da manhã eu estava de novo na reunião, e não deu outra. Na hora de apresentar a meta, foi do jeitinho que eu planejei. Passei as 2, todo mundo aplaudiu, ele me elogiou pra caramba, porque eu cumpri mais uma semana, mais um dia cumprido. Todos os dias eu estava cumprindo a meta, me elogiou. Quando ele cansou de me elogiar, porque eu cumpri a 2, eu falei, mas para aí. Eu estava motivado mais um ontem, então ontem, 3 horas da manhã, eu fiz a terceira. Pá! Você vê que tremendo. Eu deixei ele me elogiar. Ele achou que tava. Pá! Apresentei motivado mais um. O cara não precisa. Ó, para conquistar, porque entenda, sucesso é sobre você saber conquistar as pessoas certas, na hora certa e na oportunidade que você tem. Você não precisa bajular. Não. Você não precisa exagerar. Só precisa corresponder. Você precisa. Não, você supera Aí mais que isso. aquilo que alguém está esperando de você. E supera como? Tangibilizando, com resultado. Não é com conversa. Tremendo. Que extraordinário. Agora, Eu tinha 19 anos, cara. agora, 19 anos. Tinha 19 anos nesse momento. agora deixa eu pegar essa bola aqui um pouquinho, Vai Everton. lá. Cara, vamos lá, Flávio. Mas desculpa, isso tudo está no contexto de marca pessoal. É, Porque eu digo uma contexto de coisa manga pra, pessoal. eu digo uma coisa pra você. O que eu queria era marcar esse cara ali. Criar sua marca Criar minha marca nele. exatamente. posicionamento seu na mente dele. Nele. Na minha mente, Na mente, exatamente. numa mente de quem importava. Claro. Porque Mente dele. posicionamento é você ter a Na marca mente na de mente quem de quem importa. importa. De quem importa. É. E aí o ponto é o seguinte, Everton. Muita gente acha que vai ser puxando o saco, que vai ser adulando. Não, cara, é com resultado. Com matrícula. Com matrícula. Então, posicionamento é conquistar Claro. a pessoa que você precisa. Com posicionamento, com resultado, com a percepção de valor que alguém tem sobre a tua vida a partir de um resultado, ela é incontestável. Esse é o ponto, Everton. A história do copo de leite foi 2 meses depois dessa situação. É. 2 meses depois, quando eu estava sendo promovido a gerente. E que aí ele veio de Porto Alegre para comemorar a minha gerência. E aí o copo de leite entrou aí. Deixa eu pegar. Vai lá. Flávio, você falou situações que nós vivemos há 30 e poucos anos atrás. Essas situações elas estão sustentadas por alguns princípios. Pergunta é, hoje você falou de liderança também. Um assunto que não tem fim, né? Comentou depois ali. Me fala daquilo que é atemporal sobre liderança e vendas. Que tipo de princípio, que tipo de comportamento você acha que, a despeito da tecnologia que hoje é uma, há 30 anos atrás era outra, do que a ciência fez, do que o mundo se transformou, da internet, das redes sociais, da inteligência artificial, o que é atemporal, Flávio, em liderança e vendas? Legal. Primeiro vamos deixar bem definido. Liderança é algo humano. Liderança é a ação que alguém tem sobre um outro ser humano. Isso é liderança. Eu posso liderar pessoas, a gente lidera pessoas, e liderar é pegar pessoas diferentes, com características diferentes, e você ter a capacidade de unir pessoas diferentes com objetivos diferentes num objetivo comum. Existe algo em comum entre um grupo de pessoas que pode fazê-las deixarem seus objetivos egoístas de lado em prol de um objetivo comum. E O todas líder- se beneficiam com E isso. todas se beneficiam com isso. Então o líder tem a capacidade de engajar pessoas diferentes e mostrar para cada uma delas e vender para cada uma delas que se todo mundo se unir nesse propósito, todo mundo sai ganhando. E aí todo mundo compra isso e todo mundo se une e esse grupo se torna mais forte. O conjunto de 10, 1 mais 1 mais 1, não é igual a 10. 1 mais 1 mais 1 mais 1 10 vezes não é igual a 10. Quando um grupo se une, você tem sinergias. E aí esse 1 mais 1 mais 1 pode ser igual a 100. E aí Efeito multiplicador. Efeito né? multiplicador. E aí você mostra isso para o grupo compra e se compromete com o líder a entregar. Então, isso é a liderança. Isso pode ser feito
tete a tete, pode ser feito via Zoom, pode ser feito via Instagram, pode ser feito via telefone, pode ser feito via satélite, tambor, sinal de fumaça. O meio de comunicação não importa. Óbvio que cada meio de comunicação vai exigir uma competência diferente do líder. Mas a gente entende que o meio de comunicação é apenas a mídia, é apenas um meio. Mas no final das contas, liderar é um ser humano liderando o outro. Influenciando O outro. Então não importa se é via stories, via vídeo, via reels, via texto, via artigo, via livro. Você está liderando e unindo pessoas com um propósito. O que é atemporal? Boa. Hoje em dia, como a comunicação ela se multiplicou, qualquer pessoa fala qualquer coisa em qualquer lugar. Ou seja, a banalização da comunicação cria ruídos. Então, o que continua mais do que nunca atemporal é que alguém só lidera se for, por exemplo, ele não vai liderar na conversa mole. Não dá para liderar. Você engana uma pessoa por um dia. Talvez você engane uma pessoa por 3 dias ou 4, mas é muito difícil você enganar uma pessoa por uma semana. Agora é muito improvável você enganar uma pessoa por um mês. E praticamente impossível você enganar uma pessoa por mais de um mês. Agora, alguém que está há 30 anos tendo sucesso, liderando, você passa a usar o seu exemplo. Porque o exemplo entra na mente do liderado e o liderado pensa assim, cara, esse cara sabe o que está falando. Mais do que sabe, esse cara vive o que ele está falando. Porque não tem nada mais desmoralizador para um chefe, que chefe é uma coisa, líder é outra, do que o liderado, o seu funcionário, ver que ele não vive aquilo que ele prega. Ele fala uma coisa e vive outra. Esse cara é desqualificado na mente dessa pessoa como um hipócrita. Posicionamento de hipócrita. É um posicionamento de hipócrita. Então, o que não pode faltar e que é atemporal, e seja tete a tete, ou seja pelo Instagram, ou seja, é que aquilo que você fala, se você quer ter influência, se você quer ter credibilidade, você precisa viver aquilo que você fala. Precisa ser uma verdade. Sim. A verdade, se ela não existir, não existe confiança. E se não existe confiança, não existe liderança. Então, agir por exemplo é atemporal. Eu poderia falar outras, para não ficar longo, eu vou dizer só mais uma, acho que vale a pena. É a seguinte: precisa ser pelo liderado. Uau. Servir. Tem que ser servindo. Uau. Porque se o líder fizer por interesse próprio apenas, ele não vai muito longe. Porque uma hora o liderado percebe. Precisa ser pelas pessoas. Não que o líder não tenha seus objetivos individuais. São legítimos. Mas ele precisa criar na mente dele o seguinte: eu vou ajudar aquelas pessoas, eu vou fazer por elas, e através do sucesso delas, eu vou atingir os meus interesses. Então, ele precisa vencer o conflito de interesse. Se ele é derrotado pelo conflito de interesse e fizer pelo interesse dele em primeiro lugar, ele é um líder limitado. Ele não vai chegar mais longe. Ele é um cara limitado. Agora, se ele consegue fazer pela pessoa em primeiro lugar e também está confortável de que o sucesso dele ele vai alcançar como consequência daquilo, aí, meu amigo, esse cara vai muito longe, porque ele vai ter uma confiança total daquelas pessoas. E aí, quando ele é esse líder, sabe o que acontece, Everton? Ele tem mais empatia, ele consegue mais se colocar no lugar da pessoa. E aí ele consegue cobrar essa pessoa de um jeito diferente. Ele pode arrochar a pessoa e a pessoa vai pensar, não, ele está fazendo isso pro meu bem. Quando a pessoa tem essa certeza. Quando ele tem essa certeza. Quando ele conquistou esse espaço de certeza, a pessoa, ela aceita a tua influência, a sua cobrança, a sua ela liderança. se transforma a partir E aí, da sua o teu influência poder de transformar a vida dela é maior. Exatamente. Porque ela vai te dar autorização para isso. Isso. Ninguém consegue transformar a vida da pessoa se ela não autorizar. Mas ela só autoriza se ela confiar. Mas se o cara cruzar a fronteira do conflito de interesse, ele perde a confiança. Olha que interessante. Muitos estão procurando aceitação. Eu fiz uma imagem sua e eu vi que você está usando no perfil. Eu te fiz sério, poderoso. O que você vê naquela imagem e por que você passou a usar ela no seu perfil?
Cara, ela... Primeiro, é uma imagem séria, não é? É uma imagem que ela consegue retratar também esse meu momento com 40 quilos a menos. Não é? 40? 40 a menos, mas eu acho que pelo teu clique parece uns 50. Porque você tem uma mágica no teu dedo aí que deve fazer Não tem Você tem uma efeito. mágica no seu dedo aí que tira 10 quilos, né? Então, eu estava também de terno, eu passei um bom tempo sem usar terno também, então eu fui um pouquinho mais formal. Então eu botei no meu perfil, a imagem está no meu perfil hoje, é clique de Everton Rosa. Aquela imagem ali, ela se comunica com o imaginário das pessoas e ela atrai respeito, exatamente o que você estava falando. Porque a tua trajetória de vida, inclusive as dores, estão ali no seu olhar. Eu entendo que posicionamento é quando você trilhou um caminho, você resolveu problemas e você está apto a ajudar mais pessoas a isso. Enquanto alguns estão procurando ter uma imagem onde ela se mostra, ela fica carismática no retrato e na vida real ela não é isso. Eu prefiro criar posicionamento onde eu mostro que a pessoa é forte e quando ela se encontra pessoalmente, ela diz, além de forte, é querido, é carismático. O que você acha disso? Eu penso que as pessoas, elas gostam de ver a força, mas não gostam de ver a arrogância. Uau! Eu penso que as pessoas podem te admirar por muitas coisas. Elas podem te admirar porque você tem dinheiro, porque você é bem sucedido. Elas podem te admirar porque você é honesto, tem caráter. Mas eu observo que se eu fosse fazer um ranking de admirações, eu diria que a admiração, se não for a maior, uma das maiores que existem, pelo menos a que eu estou conseguindo identificar agora, é aquela. Esse cara é muito bom, esse cara é poderoso, mas é tão simples, querido, tão simples. Eu acho que você conquistar esse tipo de respeito são poucas pessoas que conquistam. Mas é só de verdade, meu irmão. Tipo, ele anda de jato particular, mas é simples. Querido. Ele veste tal roupa, mas é simples. Ele frequenta os lugares, é simples. Ele é bilionário, mas é simples. Eu acho que aquela imagem... Acho que essa é porque aquela imagem também, ela é o que é por causa da história que ele está construindo. Cara, agora, desculpa, Everton, eu tenho que trazer um assunto aqui. O avião já está prestes a aterrissar. Eu tô abrindo a boca, não tô bocejando, né? Vamos ter uma polêmica agora. Eu quero saber relógio. Como é que tá aquela história do relógio, Fabião? Eu acho que os comerciantes de relógios, os relógios de marca, eles estão felizes contigo pra caramba, né? Olha, cara. Não sei se os comerciantes de Seiko estão, mas... Camarão, a internet... Aliás, o que você está usando hoje? A internet, hoje é Rolex. Hoje. A internet, ela tem os cortes, né? Uhum. E um corte mal feito passa uma imagem de babaca, entendeu? Sim. Então, por exemplo, aquele corte do relógio, ele foi uma montagem. Eu não fiquei com a imagem de babaca naquele corte, na minha opinião, tá? Então, o que acontece? Você está muito rigoroso com você, Flávio. Vamos lá. O que eu estava falando naquele corte é corretíssimo. Quando eu comecei a vida, eu comecei com TAC. E é isso. Não, o que eu estava falando, olha só, presta atenção. O que eu estava falando naquele corte é correto. A pessoa, ela usa objetos, desde um terno, um relógio, é parte do posicionamento dele. Agora, de longe, inclusive naquele próprio vídeo, o nosso valor está no relógio. O nosso valor está nos bens que a gente tem. Aliás, a minha maior riqueza, eu já tinha muito antes de ter dinheiro. E a maior riqueza que a gente pode conquistar na vida, o dinheiro não compra. O dinheiro não compra. Então, assim, e outra coisa também, eu já uso um relógio bacana, já há muitos anos, muitas décadas. Quando foi e qual foi o primeiro bom relógio? Muitas décadas. Eu tive um Rolex em 1997. Meu primeiro Rolex foi em 1997, eu tinha 25 anos de idade. Você foi assaltado, né? Que me roubaram. Roubaram. Me roubaram.
Fui num assalto no Rio de Janeiro, levaram o Rolex. Era um Rolex, esqueci o nome do modelo. Submarino? Não, submarino não, uma Oyster Perpétua, eu acho. Então, foi em 1997, entendeu? Então, assim, eu tive sucesso muito cedo, fiz o primeiro milhão com 23 anos de idade. Eu não mostro nem 5% da minha vida na internet. Nem 5%. E o que eu mostro tem um propósito. Inspirar as pessoas, elevar a régua das pessoas, fazer as pessoas crescerem mais, Mostrar que elas podem. mostrar que elas também podem, aumentar a referência e sempre dizendo que o meu valor, o valor de qualquer pessoa não está no relógio, não está em nada disso. Estou aqui usando um relógio de 100 mil dólares, mas meu valor não é esse. Meu valor é muito maior do que esse. E sabe que Só que o seguinte... quem te conhece sabe disso. Não, eu sei, mas só que o seguinte... Cada relógio para mim é um troféu, é uma conquista. O relógio para mim é conquista, é uma medalha. Então se eu conquistei um objetivo, eu sempre compro um relógio. Eu não compro um relógio quando me dá na telha, eu compro assim para representar uma conquista. É uma espécie de celebração, né? Isso, Aquisição do relógio. então, Olha que interessante. agora, só para concluir esse ponto, agora, sempre esse teu sucesso vai gerar sempre dois tipos de reação, ou admiração ou inveja. E a internet é feita de treta, e tá tudo certo. Vamos alimentar a internet. Eu entendo que tudo que a pessoa inveja, ela afasta, tudo que ela admira, ela atrai. Isso. Sempre assim. E eu comecei minha vida vendendo relógio, vendia sítios em Cássio. É verdade. Aliás, eu tenho um G-Shock. Até hoje. Você tem um Seiko também? Não? Não tenho. Não tem Seiko. Eu não gosto da marca. Entendi. Entendeu? E a gente tem preferências, entendeu? Agora, é uma marca respeitada, uma marca que tem aí, existe há mais de 100 anos. Mas não é a minha preferência. Nós estamos chegando no aeroporto Catarina, em São Paulo. E para finalizar, eu me lembro que um dia eu te perguntei: por que você não tem um avião? Você me disse: a conta não fecha. E agora nós estamos aqui no seu avião. A conta começou a fechar? Continua não fechando. Continua não fechando. Continua não fechando. Se eu continuar fretando, eu vou 250 horas por ano, né? E vou mais 240 horas por ano de helicóptero. Por que você comprou Negão? Então, eu vou 490 horas por ano. Eu vou 240 horas de helicóptero por ano e 250 horas de avião por ano. E ainda assim a conta não fecha. Mas por que eu comprei? Porque eu não estou preocupado se a conta fecha. Mas eu penso que a vida é dividida em duas fases: tempo de plantar e tempo de colher. Quem falou isso foi Salomão, milhares de anos atrás. Sim. Tempo de plantar, tempo de colher. No tempo de plantar, tu planta, você investe, você bota dinheiro no banco para o dinheiro trabalhar para você, você conquista a sua independência financeira. Eu já tenho uma independência financeira há mais de 15 anos, que eu não preciso nem trabalhar. Só minhas aplicações financeiras já pagariam minha despesa. Não é? Ou seja, porque eu plantei, né, no tempo de plantar. Hoje eu estou com 53 anos de idade. Meu foco hoje é tempo de colher. Amém. Então, tem gente que diz que no tempo de colher, se você terminar a sua vida, se você separar o que você quer doar para alguém, para causas que você acredita, se você separar o que você quer deixar para teus filhos, o restante você tem que torrar tudo. Eu não sei se eu vou conseguir, porque eu continuo ainda gastando menos do que a minha aplicação financeira me dá, entendeu? Mas ainda assim, ó, estamos pousando aqui, gravando, pousando. Segura o diretor. Segura o câmbio. Ainda assim, nós estamos no tempo de colher. No tempo de colher eu não estou muito mais preocupado se a conta fecha, se a conta não fecha. Aliás, eu hoje desfruto, hoje tenho um avião porque ele é uma ferramenta de trabalho e eu desfruto desse conforto, dessa exclusividade que o avião me oferece. Então, nós podemos dizer que é outra matemática, ou não outra é só matemática hoje. A A matemática avaliação que financeira você faz hoje não é sobre só essa matemática. Existe um intangível que se soma ao Excel, que aí sim a conta fecha. Aí sim a conta fecha. Não é só Excel, Não né? é só Não Excel. é só planilha. Uhul! É isso aí. Sobre fé, para fechar, já que a gente já desceu, qual o conselho que a gente dá para os cristãos nesse momento onde entendemos que estamos no fim? Olha, Everton, se a gente for falar do ponto de vista cristão, e se a gente for levar em conta a Bíblia, ninguém sabe o dia e a hora do fim. Verdade. E poucos momentos depois que Jesus foi embora,
Os cristãos diziam que estavam no fim. Paulo achava que estaria em vida quando Jesus voltasse. Isso. Então, meu conselho é que ninguém fique tentando adivinhar a data do fim. Não gasta energia. Não gasta a sua energia com isso, entendeu? Não gasta a sua energia com a preocupação sobre o fim, sobre a Terceira Guerra Mundial, sobre o Irã e o Israel, sobre as teorias de conspiração, ou sobre preocupações. Eu não estou afirmando nem que sim, nem que não, sobre nada. Eu apenas digo, não estejais ansiosos sobre coisa alguma. Uhul. Só isso. Esse é o Obrigado. conselho que eu deixo. Muito bom, muito bom, Valeu. muito bom. Gratidão pela tua vida, irmão. Valeu, Magalhães. Pô, Muito bom, muito gostei bom. de lembrar das histórias de 1997. E não deu pra gente falar ainda da história da É por- Venezuela. Não. Acima das nuvens, as ideias fluem mais. Fui muito mal. Com Acima certeza, das com nuvens, certeza, as com ideias fluem muito mais. Esse foi o JetCast com Flávio Augusto da Silva. E ó, é um prazer estar no JetCast, que eu já acompanho, já vi algumas entrevistas de vocês, um prazer estar com vocês. E um prazer recebê-los no Negão. Fazemos o JetCast aqui, foi show de bola. Vamos fazer outro. E obrigado por me aceitar na Mentor Legal Society. Você é uma referência do teu setor. Na minha visão, o melhor cara de posicionamento. Muita gente tenta imitar, muita gente tenta ir na mesma vibe, mas seu espaço na história nesse segmento está marcado. Uhul! Obrigado, Lu. Obrigado.